Olá, tudo bem? É um prazer ter você aqui com a gente nesse programa que tem como objetivo tratar de forma confiável, com informação de qualidade, a sua saúde e a saúde da sua família. E hoje a gente vai falar de um tema muito interessante, que é a alimentação anti-inflamatória e a vitamina D, principalmente no tratamento das doenças autoimunes. E não sei se você sabe, mas hoje está acontecendo uma pandemia mundial de deficiência de vitamina D, o que tem causado uma explosão de doenças autoimunes. E hoje a gente está aqui com o Dr. Fabiano Guimarães. Muito obrigada desde já. O Dr. Fabiano é especializado no protocolo da vitamina D. Em protocolos, né, doutor? São alguns protocolos de vitamina D. E hoje nós vamos trazer essa informação para vocês aqui. Doutor, muitíssimo obrigada desde já. Eu que agradeço a oportunidade, né, de estar aqui falando de um tema tão importante e estar repassando esse conhecimento a todos os espectadores. Doutor, muito se fala em doenças autoimunes, mas ainda tem muita gente que não sabe. Explica pra gente o que são doenças autoimunes. Ok, doenças autoimunes, elas acontecem quando os nossos anticorpos destroem as próprias células do corpo. Dependendo de onde ocorrer essa destruição, em tireoide, em nível renal, em nível da pele, em nível cerebral, ocorrerá a manifestação de determinadas doenças autoimunes. Interessante. Quais são as principais doenças autoimunes e as características delas? Nós temos hoje catalogadas em torno de 300 doenças autoimunes. São muitas doenças desconhecidas no meio médico, algumas de difícil diagnóstico e que exigem do médico um grande conhecimento científico para fazer diagnóstico e conduzir o tratamento dessas doenças de maneira adequada. Dentre as doenças autoimunes mais comuns, nós temos esclerose múltipla, lúpus, esclerodermia, síndrome de Sjögren, tireoidite de Hashimoto, temos Alzheimer com componente autoimune, temos o autismo com componente autoimune. Enfim, são muitas doenças autoimunes que, se nós formos falar todas aqui, vai demorar um pouquinho. Quais são os sinais de alerta para procurar um médico, doutor? Sim, depende muito do tipo de doença, né? Mas normalmente a pessoa que tem um espectro autoimune, que ela não eclode a doença assim de repente, né? É uma coisa que já vem em andamento, o espectro a pessoa entra no espectro autoimune, ela vai sendo conduzida nesse espectro até eclodir a manifestação dos sintomas. Muitas vezes eclode com surto, né? No caso da esclerose múltipla, tem pacientes que dormem de um jeito e acordam já com um surto, com uma deficiência neurológica. Então depende muito de cada doença, mas normalmente elas evoluem com fadiga, com indisposição, com dores no corpo. No caso do lúpus, né, tem a questão de fotossensibilidade em relação ao sol. Nós vamos comentar sobre o sol mais adiante, que é muito importante esse comentário. Temos as tireoidites, né, de Hashimoto, com taquicardia, com emagrecimento, enfim, depende muito da doença em si para a manifestação de determinados sintomas. Né? Perfeito. Agora que a gente já entendeu o que são as doenças autoimunes, eu gostaria que a gente falasse um pouco sobre tratamento, sobre prevenção e tratamento. O que seria uma alimentação anti-inflamatória e por que ela é indicada? Bom, a inflamação em si, a inflamação aguda, é um processo fisiológico que acontece no nosso organismo e é bom. A inflamação ocorre para corrigir alguma questão. O que é ruim para o nosso organismo é a inflamação crônica. A inflamação crônica ela é silenciosa e ela pode sobrecarregar alguns órgãos, alguns tecidos, algumas células, né? Provocando até a morte celular em alguns órgãos. Então é importantíssimo se prevenir essa inflamação crônica, que é a causa da maioria das doenças. Né? A maioria das doenças tem um componente de inflamação crônica. Então, é prudente que se previna isso. Como é que se pode prevenir essa inflamação crônica? Numa boa alimentação. Né? Uma alimentação rica em nutrientes,
componentes antioxidantes, né, que inibem a formação de radicais livres e com isso diminui o envelhecimento celular, a morte celular. Essa alimentação anti-inflamatória ela é indicada exatamente para combater uma possível inflamação crônica, que pode causar certas doenças, tá? Como diabetes, como obesidade, como hipertensão arterial, então, e doenças autoimunes também, que nós estamos conversando aqui no foco. Então, por isso que esses alimentos, né, devem ser administrados, né? As pessoas devem ser orientadas a ingerir esses alimentos anti-inflamatórios, exatamente para combater a inflamação crônica. Quais são os alimentos anti-inflamatórios, doutor Fidan? Nós temos muitos alimentos anti-inflamatórios, né? Vamos começar por um alimento que todo mundo gosta, né? É o chocolate. O chocolate amargo, né? O chocolate amargo ele atua como anti-inflamatório também a nível celular. Nós temos os legumes, as verduras, as folhas verdes, né? As frutas cítricas, né? O morango, a laranja, as cerolas, né? Vermelhas, né? As castanhas oleaginosas, né? O peixe, né, de água profunda, a sardinha, o salmão, né? Dando preferência ao alimento ao fresco, né? Uhum. Esse é mais anti-inflamatório, né? Uhum. Óleos, né? O óleo de coco, o azeite extra virgem, né? O óleo de abacate, né? A fruta em si, o abacate, é uma gordura muito boa, é uma gordura que tem uma ação anti-inflamatória também, tá? E lembrando que devemos evitar aí o consumo dos alimentos inflamatórios, né? Ao mesmo tempo, não adianta você só ingerir os anti-inflamatórios e continuar com os inflamatórios. Então, quais são, doutor? Os farináceos, né? Os alimentos industrializados, açúcares, né? De modo geral, tá? Devem ser evitados, tá? Então, tem a parte alimentar, que é essencial para tratar uma inflamação, mas também tem a parte não alimentar, que é o gerenciamento do sono, do estresse, atividade física. Tudo isso faz parte de um protocolo anti-inflamatório. Uma vida equilibrada, né, em termos de alimentação e de todo. Exatamente. Bacana. Doutor, agora eu quero falar sobre a vitamina D. Existem muitas dúvidas sobre ela, a começar porque dizem que, na verdade, ela é um hormônio e não uma vitamina. Isso é verdade? É verdade, ela é um hormônio, tá? Foi uma classificação errada, né? Isso não foi corrigido no início do século XX e popularmente ela é chamada de vitamina D, né? Todos a conhecem como vitamina D. É uma vitamina, né, falando como vitamina, ela é uma vitamina muito importante no nosso organismo, tá? A ação dela não é só no controle de massa óssea, de densidade óssea, como a gente aprende na faculdade, né? Mas tem uma ação muito importante na prevenção de diversas doenças e deixar o sistema imunológico inteligente. Ela é um hormônio imunomodulador. Tá? Ele deixa o sistema imunológico inteligente. Com isso, a ação de defesa do nosso corpo a determinadas doenças é muito mais eficiente. Me ocorreu uma coisa aqui agora, doutor, uma pergunta. A gente recebe muita gente na loja, muitos clientes comentando: eu tenho uma imunidade muito baixa, e às vezes fica procurando só fonte de vitamina C para complementar. Então, seria interessante dar uma observada, procurar um profissional para analisar esse déficit de vitamina D também? Sim, a vitamina D ela é esquecida um pouco dos exames, né? Os colegas acabam esquecendo de solicitar o exame da 25-hidroxivitamina D. Então, eu recomendo que todos realmente peçam ao seu médico, né? Doutor, pede para mim a vitamina D, quero ver como é que está. É um equívoco, na verdade, atribuir o mérito à vitamina C no controle da imunidade, né? A vitamina D ela é muito superior no controle da imunidade e ela precisa ser revista regularmente os seus níveis, né, sanguíneos, para a pessoa sempre ter um nível de vitamina D ótimo. Tá? Gente, olha que dica valiosa que vocês estão tendo aqui, hein? Vale mais que uma consulta isso aqui, hein? Doutor, quais são as consequências da deficiência da vitamina D e qual a razão dessa pandemia mundial de falta de vitamina? Ok, vou começar respondendo a segunda pergunta e depois eu respondo a primeira.
Nós vivemos realmente uma pandemia de hipovitaminose D no mundo, tá? A estimativa é que em torno de 100 pessoas, 90 pessoas têm deficiência de vitamina D. Então é um índice muito alto e isso tem favorecido uma proliferação de doenças que não deviam acometer a população, né? Então, como que a gente adquire essa vitamina D, né? Essa vitamina D é adquirida no sol. O sol é um presente de Deus para a gente, né? Então, o sol antigamente ele era utilizado nos hospitais para tratamento de doentes. Os doentes eram colocados em solários e ali eles pegavam o sol para ajudar no tratamento das doenças. Mal sabiam que estavam aumentando a vitamina D no sangue e com isso aumentando a imunidade e tornando o sistema imunológico muito mais eficiente no combate da doença. Então hoje, por que a população está deficiente de vitamina D? Porque nós vivemos um mundo urbanizado, né? Nós saímos de casa, entramos no carro, entramos no escritório, entramos no trabalho e não pegamos sol. Não pegamos sol. E a gente precisa pegar o sol. É importante enfatizar que o sol eficaz para a produção de vitamina D é o sol entre 10 horas e 15 horas. Por desespero dos dermatologistas, né, que orientam não pegar esse sol. Mas é o contrário. Eu não estou orientando ninguém ficar lá esturricando no sol. Tá? Por horas e horas. Exatamente. Existe um bom senso. Se você ficar exposto ao sol, uma grande área exposta ao sol, na posição horizontal, sem uso de filtro solar, por 15 minutos, você vai produzir em torno de 20 a 25 mil unidades de vitamina D. Então, não é uma dose tóxica, senão os pescadores que vivem no mar, né, enfim, não estariam vivos. Os trabalhadores também que ficam muito expostos ao sol, né? Expostos ao sol também. Então, essa é a razão. Nós precisamos parar com esse negócio de heliofobia. Nós não temos que ter o sol como nosso inimigo. Tem que existir um bom senso para você. Não é tomar sol das 10 às 3 todos os dias. É tomar um pouquinho entre 10 e 3, escolhe um horário ali que vai correr em casa na hora do almoço, por exemplo, vai almoçar em casa. Tira a camisa, fica um pouquinho no sol, isso já é o suficiente, doutor? Exatamente. O que a pessoa puder pegar é lucro. É lucro. Já é bom, né? O ideal é na horizontal, como eu te falei, no sol. Meio-dia é o ideal, o sol é o ideal. Na posição horizontal, sem filtro solar, tá? Em torno de 15 minutos. 15 minutos. Isso. Lógico, se a pessoa for muito branquinha, ela vai ficar mais vermelha mais rápido, né? Então, de acordo com a pele de cada um, de acordo com a latitude é importante também. Doutor Fabiano, além do sol, quais são as outras fontes de vitamina D? Nós temos algumas fontes alimentares, né, muito limitadas. A quantidade de vitamina D é muito irrisória, tá? Em alguns alimentos, como as carnes vermelhas, os ovos, né, peixes, né, eles fornecem uma quantidade de vitamina D. Só que uma quantidade muito pequena, insuficiente para tirar qualquer pessoa da deficiência. Então, o sol realmente é a principal fonte de produção de vitamina D no nosso corpo. Ele faz o nosso corpo produzir vitamina D. Mas eu não posso pegar sol. Então, tem que suplementar. Também é uma outra forma de você adquirir a vitamina D. E qual é um nível indicado de vitamina D no organismo? Hoje, os laboratórios colocam acima de 30 como suficiente. A medicina integrativa hoje enxerga como níveis ótimos de vitamina D em torno de 100. Nossa. Você vê que é muito diferente. Muito né? diferente. Muito diferente. Lógico, sempre com recomendação médica, tá? Sempre com acompanhamento médico. Então é importante você não sair tomando vitamina D assim, sem ter uma orientação médica, tá? Mas é muito importante você ter essa forma de suplementar a vitamina D. Já que o senhor citou aqui pra gente medicina integrativa, explica pra gente, por favor, qual que é a diferença da medicina integrativa para a medicina convencional. Certo. Alguns chamam medicina integrativa, medicina preditiva, medicina resolutiva, né? Mas a diferença é que você analisa o paciente como um todo, né? Você não trata só um sintoma, você tem que ir na origem do problema. Você não pode tratar uma dor no punho, né,
sem saber de onde que vem essa dor. Então, é necessário você analisar todos os órgãos do paciente, todos os sistemas, e você ter uma visão integrativa, uma visão integral do paciente, né? Afinal de contas, ele não é só um punho, né? Não é só um segmento corporal. Então, ele deve ser analisado como um todo, né? Dentro das suas emoções, dentro do seu físico, do seu psicológico, né? Que interessante. Tudo isso é levado em conta. Quais são os sinais que a vitamina D está insuficiente? Sim. É muito comum a pessoa dizer assim, eu estou resfriando sempre eu estou gripado. Você pode analisar a vitamina D da pessoa que ela vai estar baixa. Então, é muito comum infecções recorrentes, né, em pessoas com níveis baixos de vitamina D. Fadiga, cansaço, dores musculares, tá? Problemas no sono, depressão, né? Então, tem que se analisar o nível de vitamina D sempre quando tiver a presença desses sintomas. Dores crônicas, que não tem explicação. Dores crônicas. Pacientes que às vezes acham que tem fibromialgia, mas é uma deficiência de vitamina D. Você faz a correção e melhora os sintomas. Completamente reversível. Que maravilha. Que bênção a medicina integrativa. Doutor Fabiano, e nas gestantes, qual é a importância de se observar esses níveis de vitamina D? Importante você tocar nesse assunto da gestante, né? A gestante, ela de forma alguma, ela deve manter os níveis de vitamina D deficientes. Ela tem que ter altos níveis de vitamina D. Diversos estudos, diversos artigos têm comprovado a relação da deficiência de vitamina D na gravidez com autismo nas crianças, né? Então, isso é mais do que evidenciado já e comprovado. E nós temos hoje um problema de saúde pública, porque se toda gestante fosse suplementada pelo Sistema Único de Saúde, com 10 mil unidades de vitamina D por dia, nós com certeza teremos uma geração, daqui a alguns anos, completamente diferente do que essa nossa geração. São crianças que têm um desenvolvimento psicomotor muito mais elevado do que crianças, filhas de mães que não foram suplementadas com vitamina D. Não só vitamina D, a questão do metilfolato, tá? A questão de ômega 3, você vai estar, é uma oportunidade única, tá? De você oferecer a essa criança uma vida completamente diferente. Então, eu recomendo toda gestante o uso de 10 mil unidades de vitamina D por dia. Tá? Não é tóxico de jeito nenhum, é uma dose fisiológica, comprovadamente já, e não existe risco de efeitos colaterais com essa dose. Nossa, perfeito. Não é tóxica e não tem efeitos colaterais. Não tem por que não suplementar, né, doutor, para poder prevenir. Exatamente. Além do autismo, o senhor tinha citado com a gente outras doenças. Sim. Não só na gestante. Não só complicações para o filho, né, mas também na gestação, né? Uma gestação, para evoluir sem intercorrências, ela precisa de níveis de vitamina D elevados, tá? Vai estar se evitando a possibilidade de pré-eclâmpsia, a possibilidade de abortos espontâneos, tá? Nossa, então, como é importante. É muito importante, tá? E é um assunto que é um pouco negligenciado, né, pela classe médica, mas devagarzinho os colegas estão despertando para esse assunto e eu creio que em alguns anos nós vamos ter isso aí já em prática no Sistema Único de Saúde. Como o Dr. Cícero Gari Coimbra, que é o idealizador do protocolo da vitamina D, diz, é importante sonhar, né? Nós temos que sonhar com um Brasil melhor, né? E ele crê, ele é muito convicto nisso, que pode se mudar realmente o destino de uma geração mais produtiva do país, né? Mais feliz? Mais feliz, né? Estávamos falando há pouco sobre a deficiência de vitamina D relacionada à depressão também, né? Exatamente. E como tem aumentado os índices de depressão e que podem estar relacionados. Existem protocolos, né, integrativos, um deles é o da vitamina D para tratamento de depressão, tá? Nós observamos em países no hemisfério norte, né, países que não têm a presença do sol constantemente, né, são países mais nublados, mais frios, né? O índice de depressão é altíssimo. Por quê? Porque as pessoas não pegam sol, não produzem vitamina D.
Não tem informação também da importância de suplementar, não suplementa, não toma sol. Exatamente. Então, as doenças, né, que acontecem com a deficiência de vitamina D, elas acontecem, né? Acontece mesmo. Doutor Fabiano, e para finalizar o nosso bate-papo, eu gostaria que o senhor desse algumas dicas gerais para quem quer prevenir doenças autoimunes, para quem já recebeu um diagnóstico e está fazendo tratamento também. Ok. Olha, para prevenir doenças autoimunes, é importante se manter os níveis de vitamina D ótimos, né? Elevados, no mínimo acima de 40. É importante você ter um estilo de vida saudável, você ter uma alimentação saudável, uma alimentação que a gente recomenda, que foi um dos temas que nós conversamos, uma alimentação anti-inflamatória, uma prática de atividade física, tá? Um gerenciamento do estresse, um sono de qualidade. Isso é importante, né? E eu ressalto a importância do controle do estresse. O estresse é um grande desencadeador de doenças autoimunes. Hoje nós vivemos um mundo atropelado, né? Um mundo muito corrido, um mundo fast food, né? E as pessoas estão buscando seus sonhos a qualquer custo. E isso, eles esquecem de cuidar do seu próprio organismo. E o estresse tem tomado conta da população. E as doenças, os pacientes que são já portadores de doença autoimune, para eles conduzirem o tratamento dessas doenças, eles precisam dar uma atenção muito importante ao estresse, à ansiedade, à tensão emocional. E isso faz com que surtos aconteçam durante o tratamento. Nós temos pacientes, né, que fazem um protocolo da vitamina D, né, e durante o tratamento, já com doses altas de vitamina D no sangue, eles têm situações de estresse, situações de ansiedade e desenvolvem os surtos da doença. Com isso, às vezes, é necessário voltar à medicação convencional por algum período, né? Se faz uma pulsoterapia com corticoide durante 7 dias, até a pessoa se alinhar emocionalmente, né? E retornar ao estilo de vida anterior à situação de estresse, né? Então, é muito importante isso. Eu gostaria de ressaltar para os portadores também de doenças autoimunes, né, que existe uma luz no fim do túnel, né? As doenças autoimunes, os médicos têm medo de doença autoimune, né? Eu lembro de alguns plantões, né? Pacientes com doenças autoimunes que chegam no pronto-socorro, né? Eles são vistos meio com medo, né? O profissional tem medo, porque acontece de tudo com o paciente com doença autoimune. E se você não ficar antenado, ligado, você perde alguma coisa, algum diagnóstico de alguma complicação da própria doença. Então, existe uma luz no fim do túnel. Existem protocolos integrativos e a nossa equipe, eu falo nossa equipe porque eu sou da equipe do Dr. Vanderlei Ribeiro Pires, de Campinas, que foi meu professor. Ele me ensinou tudo que eu sei do protocolo da vitamina D, associado a uma dieta anti-inflamatória. Ele recomenda a retirada do glúten, dos laticínios e dos açúcares, né? Isso tem feito uma grande diferença. E tem gente que acha que isso é só moda, hein, gente? Não é moda. O glúten não é mimimi, tá? Existe até uma campanha sobre isso, né? Glúten não é mimimi. Mas o glúten, ele é um grande gatilho de doença autoimune. Um grande gatilho, né? O glúten, ele faz o intestino se inflamar. A mucosa do intestino, ela aumenta a permeabilidade da mucosa. Isso faz com que as células criem espaço entre elas. E por ali entram proteínas estranhas ao nosso corpo. E o nosso corpo identifica aquilo como um invasor. E ele manda um anticorpo ali. Só que existem células do nosso corpo que são semelhantes àquelas células invasoras. Isso se chama mimetização. E as células do nosso corpo são destruídas como se fossem invasores. Daí que começa a doença autoimune. Meu Deus, olha isso como é importante, gente. Que informação preciosa que nós estamos recebendo hoje. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando nesse canal. A gente quer que muitas pessoas tenham acesso a esse vídeo. Por isso a gente quer agradecer vocês por terem acompanhado aqui
essa entrevista até o final. Por favor, compartilhem o nosso vídeo. Tem muita gente que precisa receber essa informação de qualidade, uma informação atualizada. O Dr. Fabiano é super atualizado, isso é super importante. A gente sempre comenta na loja. Procure um profissional atualizado. Então, agradeço a vocês e, por favor, compartilhem. Vamos passar essa informação bacana adiante, né, doutor? É isso aí. Muito obrigada. Dr. Fabiano, ele atende em Guaratinguetá. Nós vamos deixar aqui no vídeo o perfil do Instagram dele, o contato da clínica onde ele atende, aqui em Guaratinguetá, na Chácara Celes. Para quem precisar de alguma informação, procurar o senhor. Vai ser um prazer ajudar essas pessoas. Muito obrigada, gente. Até a próxima.